nosso exame clínico extrabucal, a gente vai avaliar o paciente em perfil e também no plano frontal. A gente já conversou sobre o perfil, certo? Algumas características que a gente vai observar, não medir, mas avaliar como um todo. E no plano frontal, a principal característica que a gente vai avaliar é tentar determinar o biotipo facial, qual é a característica facial daquele paciente. E como que a gente subdivide? Os terços, a gente vai avaliar o paciente subdividindo ele também nos terços faciais. Linha do cabelo, glabela, glabela subnasal, subnasal, mento. Joia? E aqui a gente vai dividir a face em 3 terços. Não precisa marcar isso na foto, nada disso. Isso é uma inspeção visual. Joia? A partir da divisão desses 3 terços, nós vamos determinar se o paciente é braquifacial, mesofacial, dólico facial ou face curta ou face longa. Face curta e face longa são os extremos do dólico facial e do braquifacial. Joia? Então, nós temos a divisão em braque, meso e dólico e, além disso, nós temos os extremos, que são pacientes, alguns autores até classificam como síndromes, síndrome do face longa ou síndrome do face curta, né? Que são os extremos dessas características. Vamos começar com o braquifacial. O braquifacial, quando a gente avalia, divide o paciente nos 3 terços, todos os 3 terços, tanto o braque, quanto o meso, quanto o dólico, eles têm os terços proporcionais, certo? Não quer dizer que o terço inferior do braque, no braque o terço inferior é diminuído, não. Os terços são proporcionais, mas eles são menores como um todo. Todos os 3 terços são menores. A relação braquifacial é a relação largura-altura da face. Joia? Então o que ele tem? Simetria e proporção entre os terços faciais, selamento labial passivo. Nós também temos um paciente que tem uma tendência de crescimento mais horizontal. Os ângulos de crescimento que a gente vai ver no módulo 4, né, SN, GOGN, FMA, para quem já está familiarizado aí com cefalometria, normalmente são mais baixos, né? Eles indicam que o paciente tem uma tendência de crescimento mais horizontal. Os arcos dentários normalmente são amplos. Esse tipo de paciente é um paciente que tem uma tendência maior a ter sobremordida. Não é um paciente que a gente realize expansão rápida da maxila com frequência, por exemplo. É um paciente que normalmente tem arcos amplos, até mais quadrados, assim. São pacientes que normalmente apresentam retrusão de incisivos inferiores e superiores, classe 2, segunda divisão, por exemplo. Então ele possui uma musculatura forte, um ritmo mastigatório mais intenso e por isso que o tratamento da sobremordida é tão recidivante, porque esse padrão de paciente a gente tenta corrigir a sobremordida e a musculatura trabalha contra essa correção, né? Então tende a ser um tratamento recidivante. O lábio superior tende a ser mais fino nesse padrão de paciente, facilidade de selamento labial, a gente já conversou lá em cima sobre selamento labial passivo, redução do ângulo goníaco. O ângulo goníaco é esse ângulo aqui, entre corpo e ramo mandibular, certo? Se eu tenho um ângulo goníaco mais aberto, tenho um paciente mais vertical. Se eu tenho um ângulo goníaco mais fechado, um paciente mais horizontal. Joia? No módulo de cefalometria a gente volta a discutir sobre ângulo goníaco. E a altura alveolar normalmente é curta. E é aí que a gente costuma intervir para corrigir essa sobremordida, tentando aumentar a altura alveolar na questão vertical. Joia! E o paciente aqui também, um outro paciente, por exemplo, braquifacial. Um pouquinho de retrusão do incisivo superior e inferior, uma sobremordida ainda um pouquinho mais aumentada. Então ele tende a ser um paciente